Olá, como é que você tá? Bom, a gente tá aqui mais uma vez para compartilhar mais um pouquinho de conhecimento, para falar sobre o nosso cérebro, né? Como é que a gente coloca aquilo que é bom nele. E hoje eu queria compartilhar com vocês um resumo de mais um livro chamado O Homem Mais Rico da Babilônia. Era um livro que eu queria muito ler, porque eu já tinha ouvido falar bastante nele. E mais uma vez, o que eu posso te dizer, que o que está nesse livro está na palavra de Deus. Me encanta ver como Deus deixou tudo orientado na Bíblia. E me entristece saber que muitas pessoas ainda têm preconceito de ler a Bíblia, de olhar para a Bíblia como um livro de relacionamento. Um livro que a gente vai aprender com ele. Então é muito importante que a gente, hoje, aqui nessa aula, que você perceba que aquilo que faz tanto sucesso lá fora, para pessoas que nunca viram a Bíblia, que nunca pensaram que ela é um livro inspirado por Deus, que é útil, como diz lá em Timóteo, para repreensão, para disciplina, para correção, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a gente precisa olhar para a Bíblia desse jeito e valorizar e conseguir comparar o que o mundo secular diz com aquilo que Deus já disse há muito tempo. Eu queria hoje, então, compartilhar com vocês um pouco sobre esse livro e eu tenho certeza que a gente vai sair daqui melhor, né? Nesse propósito de melhorar de vida, de crescer como pessoa, é muito importante isso na nossa vida. Então vamos lá, eu vou aqui me preparando, porque eu quero mostrar para vocês muita coisa boa. Queria colocar aqui um fundo musical pra gente, porque acho que é gostoso, né? Quando a gente é embalado por um fundo musical de louvores para aprender sobre aquilo que a palavra de Deus diz. Mas primeiro eu vou falar a respeito desse livro, tá bom? Então eu vou colocar aqui, deixa eu só me organizar aqui. Opa, rapidinho. Sei que eu devia ter feito isso antes, gente, mas eu passei uma semana um pouco complicada, com muita dor muscular e tô aqui me tratando, mas isso não me impede de saber que isso é alguma coisa que pode acontecer. Tô buscando me tratar para aguentar, mas eu falei, isso não pode me impedir de gravar, né? Então, eu me preparei para gravar isso para vocês e a princípio eu falei que ia fazer isso ontem, mas eu ainda estava com muita dor, não foi possível, por isso que eu vou fazer isso hoje. E a gente vai começar da melhor forma que a gente pode fazer, que é fazendo uma oração e pedindo para o Senhor do Universo, Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, abrir a nossa mente para o entendimento. Eu gostei muito desse livro, eu acho que ele tem coisas muito especiais para nós, que já estão na palavra de Deus, algumas que a gente já falou aqui, outras para a gente pensar, mas o importante é que a gente peça a ajuda de Deus. Sem Ele nada somos, e lá em João 15 ele diz, sem mim nada podeis fazer. As pessoas às vezes acham que são super poderosas, e eu me lembro que ontem eu estava vendo um vídeo de pessoas que zombaram de Deus e o que aconteceu com elas. E muita gente já morreu, já ficou doente, já perdeu a sua posição porque zombou daquele que está ali para cuidar da gente, para nos orientar no que é certo. Então vamos falar com Deus? Eu não sei como você está hoje, mas eu queria que você fizesse essa oração do fundo do seu coração e que você dissesse para Deus, Deus, me ajuda a viver o extraordinário, como eu tenho pedido para a minha vida, e Deus tem feito tantas coisas, eu vou contar algumas hoje aqui, que são realmente impossíveis do Senhor na nossa vida, mas que Ele é poderoso para fazer. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer porque eu estou aqui para compartilhar o que o Senhor tem me ensinado. E eu sei que alguns vídeos têm muitas visualizações, outros têm menos, mas cada pessoa é importante. Ainda que seja uma pessoa, ela é importante. E se o Senhor quiser que esse conhecimento mude a vida de alguém, eu sei que o Senhor vai fazer. Eu quero pedir pelas mentes das pessoas que têm acessado esse canal, que elas se abram para que o Senhor coloque as tuas verdades eternas na mente delas. E quando a gente tem uma verdade eterna, as outras vozes são silenciadas,
porque nós cremos que o Senhor, que vê o nosso futuro, que vê o nosso passado, que sabe do nosso hoje, é a melhor pessoa para nos orientar. Me ajuda a transmitir esse conhecimento com clareza e que nós possamos fazer avaliações da nossa vida, o que podemos melhorar, o que nós já temos avançado e temos muita gratidão no coração. Porque a gratidão atrai boas coisas e quando nós somos gratos, ainda que na dor, nós saramos mais rápido, nós vencemos os obstáculos e prosseguimos no teu propósito. Então nos ajuda em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Vamos lá. Bom, esse livro, O Homem Mais Rico da Babilônia, ele é do autor George Clason. É um livro de finanças pessoais que, através de parábolas ambientadas na antiga Babilônia, ensina princípios atemporais sobre acumular riquezas, como poupar uma porcentagem dos seus ganhos, como investir de uma maneira sábia, como fazer o dinheiro trabalhar para você e não se endividar. Então, parábola, para quem não sabe, é uma história, uma alegoria que é feita e dessa história se tiram verdades para a gente refletir. Então, o autor, ele pega várias dessas parábolas e uma das parábolas que ele usa, ela é datada de 1926, lá atrás, mas que funcionou para a pessoa progredir, e ele pega essas parábolas, conta as histórias, e através dessas histórias ele traz reflexões sobre como a gente pode ter uma vida melhor e mais próspera. Então, eu vou fazer um resumo aqui dos principais ensinamentos que tem nesse livro, tá bom? Primeiro ele fala assim, pague-se primeiro. E ele destaca a importância de você poupar antes de pagar qualquer conta. A gente já viu isso, outros autores falam o mesmo, e para a gente parece algo ilógico. Mas quando você começa a separar uma parte do dinheiro para investir, Deus multiplica o resto. Eu posso dizer por mim, porque eu me lembro que teve um tempo na minha vida que eu separei um dinheiro para entrar num consórcio imobiliário. E eu falei, é tudo que eu tenho. Não dá para fazer mais nada, porque ele vai ser consumido tudo no consórcio. Mas à medida que eu comecei, então todo mês eu já separava, estava lá o pagamento do consórcio. Deus vai multiplicando os nossos ganhos e eu pude investir em muitas outras coisas. Então é importante que a gente creia que Deus quer que você melhore de vida. E que se você fizer as escolhas certas, Ele vai fazer com que você seja próspero. Outras fontes de vida, de renda, aliás, vão entrar na sua vida. E isso é maravilhoso. Então ele fala, destaque a importância de poupar uma parte de todos os seus rendimentos antes de gastar com outras despesas. Então no seu orçamento, você precisa mês a mês separar uma parte, falar isso aqui, ó. Ele sugere que seja 10%. Como cristãos, muitos cristãos dão um dízimo. E eu lembro que eu falei, Deus, se eu for dar 10%, eu não vou conseguir dar o dízimo. E o dízimo é prioridade, então eu vou continuar dando dízimo e eu vou separar mais 10% e somente o Senhor para me ajudar a lidar com o resto das dívidas, né, dos gastos mensais. E Deus fez com que eu conseguisse. No começo eu passei aperto de falar assim, eu não posso gastar, comprar um grampo. Mas hoje a minha vida já melhorou e eu consigo fazer os investimentos e consigo também pagar as minhas contas mensais e também ter um dinheiro para mim mesma. Então, pague-se primeiro. Todo mês, separe aquilo que você quer usar para você. Controle os seus gastos. Adotar um orçamento é viver abaixo de suas possibilidades para garantir as despesas não excederem os seus rendimentos. A gente já falou disso, você precisa saber tudo que entra na sua casa. Você, mulher, com seu marido, você sozinha ou ele sozinho, mas cadê o orçamento? Você sabe quanto você ganha? Quanto que está saindo para cada despesa? Tem alguma despesa que pode ser minimizada, né?
mais luzes apagadas na casa, não deixar as coisas na tomada, usar somente aquilo que é necessário, fazer banhos mais conscientes, mais rápidos, não deixar a torneira aberta enquanto você lava a louça. Tudo isso é uma forma de economizar e ter dinheiro para investir. Então, controle os seus gastos. Depois, faça o seu ouro trabalhar para você. Investir o dinheiro poupado em oportunidades que o façam multiplicar, como em negócios ou projetos que geram mais riqueza, é muito importante. E como que a gente vai saber quais são os projetos, né, os negócios que realmente vão gerar riqueza? Procurando os especialistas. Então, é importante que a gente se abra para aprender. A gente já sugeriu aqui várias coisas, né? Como o Tesouro Direto, o Tesouro Selic, a poupança, as ações. Então, a gente diversificar os investimentos, ter um pouco em cada lugar e sempre estar lembrando que mês a mês uma parte vai para os investimentos, para gerar renda. O marketing digital, né? Eu falei para vocês que ainda estou fazendo um curso, aprendendo, preciso aprender muito, que a minha geração não é tão tecnológica como as atuais, mas eu estou aprendendo. Então, são fontes de renda que a gente pode ter para que o dinheiro trabalhe por nós. Proteja o seu tesouro. Evitar investimentos arriscados e procurar orientação dos especialistas para proteger o capital acumulado. Então, você precisa saber o que naquele momento que você vai investir está gerando mais renda. Tentei evitar, mas o marido está chegando em casa, o barulho é disso, não se assustem, tá bom? Faça do seu dinheiro um investimento rentável. A importância de procurar investir naquilo que a gente conhece. Então, por isso que a gente precisa ter educação financeira, aprender sobre finanças, aprender sobre cada um dos lugares onde a gente pode pôr o nosso dinheiro, para que a gente procure o rendimento mais estável, mais seguro e não corra riscos desnecessários. Aumente a sua capacidade de ganhar, cultivar as próprias habilidades e procurar conhecimento para se tornar mais valioso no seu trabalho, garantindo assim uma fonte de rendimento estável. É importante a gente aprender mais e mais na nossa profissão. Se eu sou a professora, eu vou ser a melhor. Então, quais são as especializações que eu posso fazer para me tornar uma melhor profissional? Se eu sou um bancário, eu vou pensar nos cursos que eu posso fazer para poder crescer na minha carreira no banco. Se eu sou uma pessoa que tem o próprio negócio, eu vou olhar o meu negócio e eu vou avaliar o que eu posso fazer ali para tornar aquele negócio mais atrativo para as pessoas que vierem até mim. Então, tudo é uma questão da gente se aprimorar, não se contentar com o que a gente está, na posição que a gente está, mas querer sempre dar um passo a mais, melhorar, se tornar melhor, para poder você ser o seu diferencial. Isso é muito importante, tá bom? Tem aqui, não procrastine as suas dívidas. Então, a importância que a gente tem de pagar aquilo que a gente deve. Isso tem que estar no nosso orçamento. Quanto que eu estou devendo? Quanto que eu posso pagar mensalmente até sanar aquela dívida e não fazer outra? É importante que a gente pense que a gente precisa viver abaixo das nossas possibilidades para não viver fazendo dívidas e estar sempre com o nome sujo, sem sair dessa situação, tá bom? E por último, que ele coloca aqui como resuminho, crie um fundo para o futuro. Assegurar uma poupança para a velhice e para períodos de dificuldade, garantindo a segurança financeira e a proteção da família. Então, como eu falei para vocês, eu acredito muito que Deus, Ele se agrada quando a gente está dando passos certos para a nossa vida financeira. E Ele nos ajuda a ver mais recursos. Quando a gente se dispõe a fazer o que é certo, a mão de Deus vem sobre nós. Então, quando você prioriza o reino de Deus, a sua família, lazer, investimentos, Deus se agrada com isso. Ele vai estar com você, você não precisa ter medo disso, tá bom? Então, dentro das parábolas que esse livro conta,
Vou mostrar aqui uma fotozinha da capa do livro, que é esse aqui, tá? O Homem Mais Rico da Babilônia. Então, dentro das parábolas, ele vai pegando alguns personagens e ele vai contando as histórias desses personagens e o que a gente pode tirar de lições, né? Então, ele vai contando de vários. Eu vou contar uma das parábolas aqui, vou vendo conforme vai o nosso tempo, se eu conto mais, se eu conto menos, até chegar no final aqui que tem um resumo bem bacana. Mas vou contar uma primeira parábola. Ele fala assim, ó. O personagem dessa parábola é Bansir, que é um fabricante de carruagens. Determinado dia, ele tem um sonho. Nesse sonho, ele se vê rico e não se preocupa com nada mais além de gastar o seu dinheiro da maneira que ele bem entender. Entretanto, ao acordar do doce sonho, a realidade de pobreza o faz refletir sobre algumas questões. Em meio ao seu devaneio, seu melhor amigo, Kobe, chega para pedir-lhe dinheiro emprestado e começa ali um diálogo recheado de reflexões. Primeiro, Bansir analisa sua situação de miséria. Ele diz assim, mesmo eu tendo trabalhado arduamente por mais da metade da minha vida e morando na cidade mais próspera da época, que era a Babilônia, ele não possui um único ciclo. Um ciclo era a antiga moeda dos hebreus, de prata, cujo peso equivalia a 6 gramas. Então ele estava ali pensando na situação de miséria dele. Tomado pelo sentimento de revolta, passa a dizer para o amigo como se sente por estar nessa situação. Bansir observa uma fila de escravos do rei, maltrapilhos, carregando pesos recipientes de água para regar os jardins suspensos, e comenta com Kobe que, apesar deles dois serem homens livres, eles não são muito melhores que aqueles que eles observam. Chegam a essa conclusão ao se darem conta que suas vidas resumem-se a trabalhar incansavelmente. Vai pensando se a sua vida não está assim, recebendo por seus esforços apenas o mínimo para sobreviverem. Em determinado ponto da conversa, eles chegam a um consenso. Eles precisam achar alguém que é rico e com ele aprender como se tornarem homens de posses também. Então eles lembram que conhecem um homem chamado Arcade, que é considerado o homem mais rico de toda a Babilônia. E apesar de sê-lo, continua humilde e acessível. Esse é o bom rico, né? Que não se vangloria e não é arrogante. No meio desse diálogo, Kobe fala algo de extrema relevância, tanto que reproduzirei aqui. Ele fala assim, a fala do Kobe: a riqueza de um homem não se acha na bolsa que ele carrega. Uma bolsa gorda fica logo vazia se não houver constante fluxo de ouro. Arcade tem rendimentos que conservam suas reservas sempre altas, por maior que seja a liberdade com que ele gasta o seu dinheiro. Então, ele estava ali avaliando que aquele homem tinha para ele e ele tinha uma provisão e as suas riquezas sempre estavam aumentando. Abro então um parêntese para ressaltar duas informações importantes. O primeiro é o fato de que nós precisamos aprender com quem já alcançou. E uma das melhores receitas para o sucesso financeiro, ensinada quase que unanimemente pelos especialistas em finanças, é essa: aprenda com quem já começou. O segundo ponto é que, assim como no livro Segredos de uma Mente Milionária, essa parábola também ensina que o mais importante não é ter dinheiro, e sim saber como conseguir e como gerenciá-lo. A fala transcrita acima deixa isso bem claro. Em seguida, Bansir tem a ideia de procurar o Arcade, o homem mais rico da Babilônia, e pedir-lhe conselhos financeiros. E aqui tem mais uma transcrição de suma importância. Você parece verdadeiramente inspirado, Bansir, né? Foi o Kobe, o amigo do Bansir, que falou para ele.
está me trazendo uma nova compreensão e me fez perceber que nunca encontramos ouro. Nós nunca o procuramos. Você trabalhou pacientemente para construir as mais sólidas carruagens da Babilônia. Para tal propósito, devotou seus melhores esforços. Nas coisas em que aplicamos nossos melhores esforços, temos êxito. Devemos aprender mais para prosperar mais. Com um novo entendimento, acharemos caminhos dignos para cumprir os nossos desejos. Então, o amigo entendeu a sugestão do Acabe, né? Do Acabe não, deixa eu ver aqui o nome, Bansir, quero falar direito, que era: vamos procurar o Arcade, que é o homem mais rico da Babilônia, para aprender com ele como é que ele fez para ficar rico. Então, no livro, vai tendo as parábolas desses encontros e de outros personagens que também trazem lições. Eu não vou falar de todas aqui, mas o que eu peguei, que eu acho que é importante, é de cada parábola o que é o ensinamento. Então, algumas perguntas importantes que a gente precisa fazer, que estão nessas parábolas, e que eu quero que você preste atenção. Essa pergunta é para você e é para mim. O que eu estou fazendo para garantir o meu futuro? Quais as ações? Né? Se hoje eu perder meu emprego, se hoje as portas se fecharem, o que eu tenho garantido para o meu futuro? Outra pergunta importante: o que eu estou fazendo para concretizar os meus sonhos? Quais as ações que você está dando e quais os passos que você está tendo, né? As ações que você está fazendo e os passos que você está dando para realizar o seu sonho? Por exemplo, eu tenho um sonho, né? Não é segredo para ninguém, não vou falar aqui os detalhes do meu sonho, que é entre eu e Deus, mas eu estou dando passos para realizá-lo. E você? O que você está fazendo para realizar os seus sonhos? Sou escravo do dinheiro ou ele trabalha para mim? Então a gente precisa abrir a mente, que a gente está num novo momento da história e que nós precisamos ter ações para que o dinheiro trabalhe a nosso favor. E para isso a gente precisa saber o que o mercado financeiro hoje oferece para que o dinheiro trabalhe por você. Porque se a gente trabalhar mês a mês e gastar tudo que a gente ganha, a gente não vai fazer com que o dinheiro trabalhe a nosso favor. E como então eu posso fazer o dinheiro trabalhar para mim? Somente aprendendo com quem já chegou lá. Então, eu sugiro alguns canais que você ouça, que você aprenda, que você se abra, né? O primeiro, Thiago Brunet. É uma pessoa que eu aprendo todos os dias e ele sempre está ensinando algo sobre como a gente ter uma vida próspera. Então, veja o Thiago Brunet, procure o canal dele. Também tem o Primo Rico, Primo Pobre, tem Me Poupe. Todos são lugares onde a gente pode aprender. E também tem uma moça que é cristã, eu até fiz os cursos, aulas gratuitas, que ela dá 28 aulas sobre a liberdade financeira. É só você procurar lá. Aulas gratuitas que a gente vai aprendendo, e quanto mais aprendizado, melhor são as escolhas que a gente faz para usar o nosso dinheiro. Depois, a segunda parábola, ele fala, conta sobre outro personagem, né? Mas eu quero chegar aqui nas lições, porque se eu for ler todas as parábolas, vai ficar muito longo esse vídeo. Eu quero mostrar para vocês quais as lições da segunda parábola aqui. Cada moeda de ouro que você economizar é um escravo que pode trabalhar para você. Cada cobre que essa moeda produzir torna-se um filho apto a levantar mais fundos. Se quiser tornar-se rico, então tudo que você economizar deve ser utilizado no sentido de proporcionar-lhe toda a abundância que você anseia. Então ele fala sobre economias. E tem uma história muito interessante aqui de um personagem que ganhou uma herança, mas que não soube usar bem a herança. Então, mesmo quando uma pessoa, ele fala aqui, que num jogo de azar,
ela ganha um prêmio, ganha uma herança. Se ela não tiver sabedoria para usar aquilo que chegou na mão dela, ela vai perder. E a gente só tem sabedoria à medida que a gente pede a Deus, e a Bíblia fala que aquele que tem falta de sabedoria, está lá em Tiago, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Então, primeiro a gente tem que contar com a sabedoria divina, porque Deus vê o futuro, a gente não. E depois a sabedoria de aprender com pessoas que estão bem hoje, que fizeram boas escolhas. E por isso que eu falo, né, do Tiago Brunet, porque eu gosto muito de tudo que ele ensina, mas tem muitas pessoas para ensinar. E quando você coloca lá que você quer aprender sobre finanças à luz da Bíblia, você vai ver vários vídeos para aprender e acessar a riqueza que pertence a você, tá bom? Então ele fala da economia aqui. Vamos lá para mais um. Quando a gente chega aqui, eu anotei algumas coisas que a gente pode aprender com essas parábolas que tem no livro. Aqueles que não conseguiram absorver ensinamentos e por isso continuaram calados e inertes, né? Então, na vida a gente tem pessoas que não vão atrás, elas vão continuar paradas, inertes, e a vida não vai trazer para ela a riqueza. Aqueles que deveriam dividir a sua fortuna eram amigos de longa data e viviam passando por necessidades. Então tem pessoas que elas deveriam saber como dividir, porque uma das coisas que a gente aprende na Bíblia é que quando a gente tem muito, a gente não tem que ser uma represa, mas um canal. A gente precisa saber canalizar e dividir com as pessoas, né? E aqueles que entenderam o real sentido das palavras lá da parábola que tem aqui, passaram a frequentar a sua casa em busca de mais conhecimento. Então, quando a gente aprende com alguém, a gente quer estar perto dessa pessoa para poder ter o conhecimento e mudar a nossa mentalidade e adquirir aquilo que nos falta. Então, eu achei importante uma coisa que eu gravei aqui, ó. As pessoas que acham que merecem algo sem nunca ter empreendido esforço para conquistar tal coisa, são as de mente mais pobre. Então tem gente que está sentado no sofá, que a casa está toda bagunçada, que a vida está bagunçada, que não estuda, que não melhora, que não cuida de si mesmo, que não cuida da sua família, que não cuida do seu corpo, da sua mente e quer que Deus mande alguém bater na porta e falar, tá aqui, ó, agora gasta. Você acha que Deus faria isso? Eu acho que tem pessoas que adquirem muito riqueza e acabam até morrendo antes do tempo, porque elas não sabem administrar aquilo que Deus põe na mão delas. E o que nós desejamos é enriquecer da forma certa para usar aquilo que Deus está nos dando da melhor forma possível, né? Então isso é muito importante. E as parábolas são maravilhosas. Eu acho que é importante a gente lembrar que eu gostei dessa frase aqui, ele fala assim, ó, você precisa saber explicar que o dinheiro parece escolher ir para aqueles que têm as suas bolsas cheias. Então, quanto mais você investe, mais vem renda para você. Porque você sabe que você precisa economizar, você sabe que você precisa dividir, você sabe que você precisa investir e fazer boas escolhas. Então, é como se Deus olhasse e falasse assim, você está pronto para ter mais. Agora, aquele que está acomodado na vida, que nunca faz nada, que só reclama daquilo que não tem, que não vai atrás de conhecimento para melhorar, que não tem atitude, às vezes ele vai passar a vida inteira reclamando e aquilo não vai chegar às suas mãos. Então, o empenho de uma pessoa é muito importante. Outra coisa que marquei aqui, ó. O que chamamos de despesas necessárias sempre crescerá para tornar-se igual aos nossos rendimentos, a menos que façamos alguma coisa para inverter essa tendência. Então, o natural do ser humano é quanto mais eu ganho, mais eu gasto.
E a gente precisa fazer o contrário. Eu ganho mais, então eu vou investir mais e vou viver com menos até que eu tenha uma condição tão confortável que eu possa gastar mais um pouco. Então essa mentalidade precisa ser mudada na nossa vida. E nós precisamos fazer a escolha de falar, não, a partir de agora, quando chegar um dinheiro a mais, eu vou investir, eu vou fazer esse dinheiro trabalhar para mim, para que lá na frente, quando eu ver que eu tenho uma situação econômica tranquila, eu possa dar um passo a mais. Então, isso é uma valiosa lição dessas parábolas. Façam do lar um investimento lucrativo. Essa solução visa diminuir os custos com aluguel. Então, ele fala aqui, diferente de outras pessoas, que ele acha importante você ter a sua casa própria para que você pense assim, aquilo que eu estava pagando de aluguel, eu vou pagar no investimento de uma casa que vai ser minha, né? E eu pensei assim quando adquiri a minha casa, ainda estou pagando a casa, mas cada dia a dívida vai diminuindo. E aquilo que hoje eu pago aqui de prestação, eu acho que ainda é alto, tô vendo aí na justiça e tal, algumas coisas que não estavam certas para conseguir reduzir isso, mas ainda assim os aluguéis hoje estão extremamente altos. E às vezes a gente paga um aluguel de algo que não é nosso e podendo investir em alguma coisa nossa. Existem especialistas que acham que não é correto, que você deve continuar pagando aluguel, juntando um dinheiro, só quando você tiver um bom dinheiro você vai lá e compra uma casa. Mas não é a realidade de todo mundo. Então eu acho que esse conselho que ele dá é importante para a gente pensar, né? Como que a gente deve usar essa questão do aluguel, da moradia a nosso favor. Se você consegue entrar em alguma coisa que você vai pagar semelhante ao aluguel, mas que vai ser sua, é importante que você pense se é um negócio e você ore. Eu acredito muito na oração, de Deus nos guiar a tomar as decisões acertadas da nossa vida. Então, ele coloca aqui que é importante a gente ter a capacidade de aumentar o nosso ganho. E ele fala de uma parábola também, né? Ele explica que um homem que quer ser rico dificilmente o será, mas o homem que almeja obter 5 moedas para tornar o seu sonho realidade mais facilmente e a partir daí cultivar a vontade de possuir 1000 moedas, depois 20.000 moedas, até que seja finalmente rico. Então, ele fala que a gente tem que ter alvos progressivos na vida. Hoje eu ganho X. Quanto que eu preciso ganhar para poder investir um pouco mais? O que eu vou fazer para ganhar? Vou vender alguma coisa? Vou ter uma segunda fonte de renda? Vou procurar um segundo trabalho que vai todo o dinheiro ser usado para investir, para realizar o meu sonho? O que eu vou fazer? Então, ele fala que é importante a gente ter objetivos e metas, um planejamento financeiro. Hoje a minha vida financeira é essa, mas onde que eu quero chegar? Quais ações que eu vou fazer para chegar lá, né? Quanto mais conhecimento adquirimos, mais podemos ganhar. O homem que busca aprender sempre mais sobre a sua própria profissão será ricamente recompensado. Se você é um artesão, deve informar-se sobre os métodos e ferramentas utilizados por um companheiro de maior perícia no mesmo ramo. Os negócios humanos mudam e aperfeiçoam-se, porque cidadãos entusiasmados estão sempre procurando melhorar a própria habilidade, a fim de servirem com mais eficiência e qualidade aqueles de quem dependem. Por isso eu sugiro a todos os homens que se ponham na linha de frente do progresso e não fiquem parados, sendo passados para trás. Então, qualquer que seja a sua profissão, a sua área de atuação, procure melhorar. E é verdade, quanto você se aperfeiçoa, quantos mais diplomas você tem, melhor vai ser o seu preço, maior vai ser o seu preço, porque você tem uma habilidade maior do que aquelas pessoas que pararam.
Então é importante a gente procurar se aperfeiçoar. Algumas atitudes que devem ser praticadas para que, além de se livrar do peso da falta de dinheiro, a consciência de seus pupilos esteja sempre tranquila, que seriam essas, é outro conselho que tem no livro de uma parábola. Pague as suas dívidas com pontualidade e não adquira nada que não possa pagar. Olha que interessante. Então, até para a gente adquirir uma coisa, você pode pagar? Está dentro das suas possibilidades? Se não tiver, primeiro melhore as suas possibilidades para poder fazer uma dívida. Cuide bem da sua família. A sua família não pode ser negligenciada. E Deus honra, a Bíblia fala, né? A gente já falou na aula passada, que Deus honra aquele que cuida bem da sua família. Faça um testamento. Eu achei isso bem interessante. Eu lembro que uma vez, trabalhando com uma pessoa, ele veio e falou, olha, eu quero que você escreva o meu testamento. Eu falei, nossa, mas que coisa. Ele falou, não, é importante a gente pensar, se o dia que eu não estiver mais aqui, para quem vai o meu esforço? Com quem que eu vou estar contribuindo? Eu vou estar tornando a vida de alguém muito fácil, sem a pessoa nunca ter lutado, e às vezes ela vai pegar tudo aquilo que eu conquistei e esbanjar, ou eu vou estar investindo naqueles que também lutam pelas coisas que eu luto. Ajude ao próximo. Isso é muito importante. A gente nunca pode pensar que a gente está adquirindo as coisas só para a gente, né? A gente precisa adquirir para poder ajudar as pessoas. E na Bíblia fala que a gente tem que ajudar o pobre, a viúva, o necessitado, o órfão, que a gente deve ajudar aquele que nos bate a porta com alguma necessidade. Fala que a gente tem que ajudar primeiramente os da nossa casa, depois os da família da fé e todo aquele que Deus colocar no nosso caminho. Sempre com sabedoria, com oração, com discernimento, para não interferir em processos que Deus tem na vida de alguém. Às vezes a pessoa está muito mal porque Deus está tratando com ela, você vai lá e ajuda e você atrapalha o processo de Deus naquela vida. E eu já tive orientações assim, de parar de ajudar determinadas pessoas e depois aquelas pessoas na hora ficaram ressentidas, mas depois entenderam que foi na privação total que ela se voltou verdadeiramente para Deus. Aí você pode ajudar. Porque às vezes a pessoa recebe a sua ajuda e gasta em coisas que não era para ela gastar. Em vez de ela pagar as dívidas, ela compra coisa, adquire coisa. Eu já ajudei pessoas assim, que dei uma vez todo o meu salário, a pessoa foi lá e mobiliou a casa e não pagou as dívidas. Isso está errado. Então a gente precisa ter sabedoria até para ajudar as pessoas, tudo em oração. Ele fala do perfil, né, de pessoas que deixam para depois, que perdem as oportunidades, que pensam, não vou fazer isso agora, deixa para mais alguns anos. E na verdade o que a gente deveria aprender é que o quanto antes a gente arrumar a nossa vida financeira, mais tranquila vai ser a nossa vida financeira de amanhã. Então hoje é dia de você avaliar, de você parar e pensar, Deus, o que eu tenho que fazer para consertar a minha vida? Quais são as ações que eu preciso ter para organizar a minha vida financeira? Eu vou começar hoje. Eu vou ser fiel ao Senhor. Eu vou ser fiel aos teus propósitos. Eu vou ser fiel àquilo que o Senhor ensina na tua palavra. E eu vou começar. E Deus vai trazer sobre você. Eu não tenho dúvida alguma que ninguém que chega para Deus fazendo um pedido desse, que Deus não estende a mão e fala, eu vou te ajudar a se organizar e ser uma bênção. Então é importante parar com a procrastinação. Lá no meu canal ENMC_oficial no Instagram, eu falo sobre a procrastinação, que isso deixa para depois e nunca faz, é o agora. Deus é um Deus do agora, Ele quer que a gente obedeça já, para a gente poder usufruir, seja agora, seja amanhã, mas é o já que é importante na nossa vida. Deixa eu ver mais o que... Ele fala também sobre 5 leis do ouro, da riqueza.
e eu vou falar quais são essas leis para você. Vamos pensar, toda vez que eu falar a palavra ouro, você está pensando em riqueza, em dinheiro, em prosperidade. O ouro vem de bom grado e numa quantidade crescente para todo homem que separa não menos que 1/10 dos seus ganhos, a fim de criar um fundo para o seu futuro e de sua própria família. Então, 10% separado. O ouro trabalha diligentemente e satisfatoriamente para o homem prudente, que possuindo encontra para ele um emprego lucrativo, multiplicando como os flocos de algodão no campo. Então, eu tenho um emprego, mas eu vou procurar fazer com que ele seja lucrativo, me aperfeiçoando, vendo uma segunda fonte, pensando quais os horizontes que eu posso ter. O ouro busca a proteção do proprietário cauteloso, que o investe de acordo com os conselhos de homens mais experimentados em seu manuseio. Então, eu tenho dinheiro, eu procuro especialista para saber como usar aquele dinheiro. O ouro foge do homem que o emprega em negócios ou propósitos com os quais não está familiarizado, ou que não contam com a aprovação daqueles que sabem poupá-lo. Então, a gente tem que ter sabedoria para investir. Essa é a quarta lei. E a quinta tá aqui. O ouro escapa, foge ao homem que o força a ganhos impossíveis, ou que dá ouvidos aos conselhos enganosos de trapaceiros, de fraudadores, ou que confia em sua própria inexperiência e desejos românticos na hora de investi-lo. O homem que não adquire conhecimento e faz as coisas, eu vou investir onde eu quiser, não tô nem aí, ele vai escapar de você. Então, são as 5 leis do ouro que é importante a gente refletir sobre elas. E aí, eu coloquei aqui, ó, sem sabedoria, o ouro pode ser rapidamente perdido por aquele que o tem. Mas com sabedoria, e principalmente a divina, o ouro pode ser adquirido pelos que não o têm. Lembra que eu falei? Você começa a fazer o certo e Deus vai mandando. A riqueza que promove gozo e satisfação para o seu proprietário constrói-se gradualmente, porque como uma criança nascida do conhecimento e da persistência. Gente, eu tenho falado isso tanto. Não desista de ser a pessoa que Deus quer que você seja, de ter aquilo que Deus tem para você, de cumprir o seu propósito nessa terra e de viver uma vida confortável, melhor, com aquilo que Deus pode te dar, mas você tem que fazer alguma coisa. Se você ficar parada e nunca der o primeiro passo, não parar, orar, pegar um caderno. Olha aqui, gente, eu tenho esse caderno, ele é grosso, ó. É chamado Caderno da Vitória. Eu fiz esse caderno e nele eu tenho tanta coisa boa. Tem coisas que eu ainda nem passei para o computador, mas que eu leio, eu vejo uma frase que me incentiva, eu vejo um conselho que é importante, eu leio um texto da Bíblia que faz sentido para mim, eu anoto, para que eu possa viver uma vida vitoriosa. E a cada dia a gente vai aprendendo. Tem luta? Claro que tem. Não existe ninguém com a vida perfeita. Nem quem posta nas redes sociais. Todos temos problemas, tem problema de saúde, de relacionamento, problema financeiro, problemas estruturais, problemas na casa, problemas. Mas o que a gente tem que fazer? Resolver. Os problemas existem para serem resolvidos. E com a ajuda desse Deus, que é o Senhor do Universo, que é o detentor de toda a sabedoria, a gente consegue. Cada coisa, coloca diante de Deus, pede sabedoria, Ele vai agir em seu favor. Então, aqui é importante, ele fala sobre a questão de pessoas que às vezes têm dinheiro e elas podem emprestar para outros. E eles falam que é importante para isso ter garantias. É importante que se você vai emprestar o dinheiro para alguém, você saiba que aquela pessoa depois vai te pagar. Porque senão é melhor você dar. Agora, para poder você ajudar um amigo, fala assim, faça-o, mas de modo que os fardos que estão sobre ele não sejam colocados sobre os seus ombros. Pois em nosso desejo de sermos úteis,
podemos correr o risco de carregar os fardos que pertencem a outrem. Então, às vezes, você vai emprestar um dinheiro, mas você vai ficar mal financeiramente. Eu já fiz isso no passado. Emprestei e depois fiquei lá com a minha conta negativa, né? Ou entrei numa dívida que depois eu descobri que a pessoa até estava fazendo coisa errada, mas o meu nome estava no meio. Então, essa sabedoria eu já aprendi, graças a Deus. Hoje, se eu puder ajudar alguém, é mediante a orientação de Deus. E eu prefiro que Deus, então, me ajude a dar do que emprestar. E se eu não tenho, eu também vou ser sincera em falar. E se eu tenho algum investimento que Deus falou, não mexa, eu não vou mexer. Porque eu sei o propósito daquele investimento. E muita coisa que eu tenho feito é visando o reino. É visando o propósito, o projeto que Deus tem para a minha vida. Então, eu preciso ser sábia na administração daquilo que chega a mim. E entender que eu preciso ensinar o outro a ser sábio. Por isso que eu tenho esse canal também. Porque existem pessoas que podem aprender e se superarem. E o Senhor vai continuar trazendo abundância sobre a sua vida. Então, isso é importante. Ele fala também da questão de diversificar a aplicação, usando as parábolas, né? E eu vou chegar aqui no finalzinho, ele fala também de investir em poupança, em investimentos que nos resguardam de tragédias inesperadas, nos mostrando que não temos condições de ficar sem uma proteção adequada. Então, o que a gente precisa ter, né? Um seguro da casa, do carro, uma poupança. Então, a gente tem que sempre estar pedindo a Deus, Senhor, eu quero dar mais um passo, onde eu posso investir, o que eu posso fazer para ter a provisão que o Senhor quer que eu tenha na minha vida, né? Que a gente deve ter todo o cuidado de não fazer dívidas apenas para saciar desejos, mas que a gente possa fazer contas acertadas. Eu posso fazer isso, eu não posso fazer isso, ainda não está no meu controle. Gente, quantas vezes Deus supriu desejos meus que eu não precisei gastar nada? Orando, falando, Deus, eu tô precisando disso. E de repente alguém me liga e fala, olha, tem um negócio para te dar, você quer? E era exatamente o que eu estava pedindo para Deus. Então Deus é um Deus provedor, Ele não quer que você se endivide para viver. Ele quer que você confie nele e confie também em ter sabedoria para não fazer nenhuma dívida que depois te deixe preso nela, né? Então isso é muito importante, a gente precisa aprender também. Tô aqui tentando só marcar as coisas que eu destaquei, porque se eu pudesse eu lia tudo, de tão bacana que são. Ele fala assim, ó, aqui, um dos personagens de uma parábola diz o seguinte, o trabalho é o melhor amigo que eu já conheci. Alguns homens o odeiam, fazem dele um inimigo. É melhor tratá-lo como um amigo, aprender a gostar dele. Não se preocupe com que seja árduo. Prometa-me, rapaz, que se tiver um amo, né, um senhor, que vai trabalhar para ele o mais arduamente que você puder. Se ele não apreciar tudo quanto você faz, não se preocupe. Lembre-se, o trabalho bem feito traz satisfação a quem quer que o tenha realizado e o torna um homem ainda melhor. Então, quando a Bíblia fala, né, que o trabalho dignifica o homem, quer dizer que a gente está vivendo num tempo, eu tenho ouvido de jovens que falam, eu não quero trabalhar, eu quero que meus pais me sustentem. Eu não quero, isso não é para mim. Eles não conseguem entender que o trabalho é algo bom. E a gente deve encarar assim como cristão. Deus, eu estou indo para o meu trabalho, por mais difícil que ele seja, eu quero que lá eu dê um testemunho de que eu estou fazendo o meu melhor. E ainda que os homens não me vejam, Deus vê. E Deus recompensa aquele que faz as coisas como se fosse para o Senhor e não para o homem. Colossenses 3:23 diz isso. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o seu coração, como se fosse para o Senhor e não para homens, inclusive o seu trabalho. Então a parábola está aqui ensinando algo que a Bíblia já diz, né? E isso é lindo. Ver o quanto nosso Deus é sábio. E ele fala assim, que a gente precisa juntar dinheiro para comprar a nossa liberdade.
Então, à medida que eu poupo, eu posso depois ter a liberdade de adquirir coisas mais baratas até, porque eu tenho o poder da negociação. Há uma renda. Então, você precisa lembrar sempre dessa verdade, né? Que é muito importante. A gente está aqui caminhando para o final. Deixa eu só ver aqui. Tá aqui, ó. Eu queria deixar mais um pouquinho desse livro maravilhoso, né? Que eu falei que, por mais que ele não cite Deus, muitas das coisas a Bíblia já diz, mas ele fala assim, ó: todos os recursos que sustentavam a grande cidade da Babilônia foram desenvolvidos pelo homem. Todas as suas riquezas foram por eles produzidas, já que a Babilônia possuía apenas 2 recursos naturais: um solo fértil e água do rio. Era um povo culto e educado. Mas esse povo culto e educado, segundo a Bíblia, se distanciou de Deus e a Babilônia caiu. Ela foi destruída, né? Então, eu acho que essa é uma grande lição que a gente precisa ter. Que tudo que a gente fizer sem a orientação de Deus, a gente corre um grande risco de errar, de cair, de se perder, de desperdiçar aquilo que Deus tem para nós. Então é importante que a gente, quando for ler, se você quiser ler esse livro, adquira, né? A gente precisa lembrar que a gente precisa usar da melhor maneira possível as grandes lições que os livros nos trazem, sempre a partir da perspectiva bíblica. Porque a Bíblia é o livro que o Senhor do Universo deixou para nós. Então há um filtro ali. E quando a gente tem Deus com a gente, Ele faz coisas incríveis por nós e para nós. É importante que você pense hoje. Eu estou ouvindo aqui sobre mais um livro. Deus quer mudar minha vida financeira. Talvez eu não esteja onde eu quero, mas eu sei onde eu quero chegar. Se você ainda nem sabe, você tem que perguntar para Deus: qual o teu propósito para a minha vida? Onde o Senhor me quer? Que pessoas que eu vou alcançar? Qual o negócio que eu vou ter? Qual o trabalho que eu vou ter? Né? E dessa forma, você dá os passos melhorando a sua vida financeira com hábitos saudáveis, tá bom? Então eu desejo que Deus esteja mudando a nossa mente, que a gente consiga lembrar que o cérebro pensa e depois a gente sente. Então que a gente pense positivamente no sentido de fé, não num pensamento humano, mas de crer que Deus tem o melhor para nós. Que embora em alguns momentos as coisas pareçam tão difíceis, tão escuras, tão sombrias, mas se você confiar em Deus, Ele vai fazer o extraordinário por você. E às vezes Ele vai trazer de lugares que você nem imagina. Às vezes um telefonema, às vezes uma conta no banco que rendeu mais do que você imaginava, um dinheiro que chegou, tudo isso já aconteceu comigo. Coisas inimagináveis. Eu já recebi presentes na minha porta que Deus mandou para mim, porque eu confiei nele. Então confie no Senhor. Não deixe que nada te afaste do propósito que Deus tem para você. O Homem Mais Rico da Babilônia é um livro, né, que traz princípios importantes, mas o homem mais rico do mundo, que foi Salomão, deixou ali escrito muitos conselhos no livro de Provérbios. Leia um capítulo por dia, tem 31 capítulos. Se alimente com as verdades. Procure pessoas na internet que falam sobre finanças à luz da Bíblia e viva o melhor tempo que Deus tem para você. Que Deus te abençoe, que a sua semana seja uma semana de vitória, que a gente possa se encontrar semana que vem para mais um aprendizado e que a gente continue orando um pelo outro. Cuida do seu coração, não deixa inveja, não deixa maledicência, não deixa a reclamação tomar conta das suas palavras, do seu coração, da sua mente, mas encha-se da palavra de Deus e diga para Deus: Senhor, eu quero estar aqui para te servir, para servir outras pessoas e para viver uma vida extraordinária. Fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser.